Você já parou para pensar que um inocente talco de bebê poderia ser letal? Essa é a alegação feita por milhares de pessoas que apontam para um produto renomado da empresa farmacêutica Johnson & Johnson. Nos anos 80, em Lumberton, Texas, Darlene Cocker, mãe de 2 crianças, teve sua vida pacata interrompida. Em 1999, ela foi diagnosticada com mesotelioma, um câncer raro e mortal que ataca a membrana dos pulmões. Essa doença é comumente relacionada a pessoas que tiveram contato com um pó de amianto, muito presente na mineração. Mas Darlene era apenas uma mãe e dona de casa. Como ela contraiu essa doença? E mais importante, o que o futuro esperava para suas filhas? Consumida pela dor, Darlene buscou a ajuda do advogado Dr. Herschel Robson. Com experiência prévia na indústria de borracha, ele conhecia os perigos do amianto e, após conversas com Darlene, levantou uma hipótese chocante. O talco de bebê da Johnson & Johnson, usado por ela durante toda a vida e em suas filhas, poderia estar contaminado com amianto. Após processar a Johnson & Johnson, a empresa negou as acusações, afirmando que seus produtos eram livres de amianto e evitando entregar os registros solicitados por Robson. A cansada e desesperançada Darlene desistiu da ação. Porém, 10 anos depois, um relatório patológico revelou que os pulmões de Darlene estavam saturados com fibras de amianto. Essa descoberta gerou mais questões e marcou o início de uma mancha indelével na reputação da Johnson & Johnson. Conhecimento Mestre apresenta o lado sombrio da Johnson & Johnson. Poderia um titã farmacêutico como a Johnson & Johnson, reconhecido pela sua dominância centenária no mercado de pó de talco, ser a fonte de uma tempestade silenciosa e mortal? O talco mineral mais suave que se conhece é também conhecido como silicato de magnésio hidratado. O seu uso é prevalente em muitos produtos cosméticos e de higiene pessoal, desde batons a sombras e bases de maquiagem. Na forma de pó, a sua habilidade para absorver a umidade, deixar a pele seca e prevenir erupções cutâneas e de impedir solidificação da maquiagem é incontestável. Apesar da pequena contribuição dos produtos à base de talco para a receita total, apenas 420 milhões num total de quase 77 bilhões de dólares no último ano, a empresa só vai interromper a venda do produto a partir de 2023. A Johnson & Johnson sempre sustentou que o talco para bebês é essencial para a imagem da empresa, mas essa imagem tem sido manchada por uma série de alegações e a saga de Darlene é apenas a ponta do iceberg. A contaminação do amianto nos talcos da empresa foi um padrão identificado por cientistas, laboratórios e fornecedores de 1960 aos anos 2000. Mesmo assim, na década de 70, a Johnson & Johnson assegurou à FDA, a autoridade sanitária dos Estados Unidos, que nenhuma amostra do talco produzida até então havia detectado amianto. Alegações de câncer, como o de Darlene, continuaram a surgir, mas a mudança sutil na formulação da culpa abriu novas portas. O culpado não era o talco da Johnson & Johnson, mas o amianto contido nele. Na década de 70, a empresa esteve sob intensa investigação da FDA sobre a presença de amianto em componentes de seu talco. E para onde essas investigações conduziram? Mesmo que a Organização Mundial da Saúde nunca tenha reconhecido nenhum nível seguro de exposição ao amianto, as investigações raramente favoreceram as partes mais afetadas. A empresa adotou práticas de ocultação de exames e omissão de casos que ligavam o talco para bebês ao amianto. Por fim, a FDA propôs uma regra que o talco usado nesses produtos não pudesse conter mais de 0,1% de amianto. A Johnson & Johnson, não contente, pressionou a FDA a propor uma técnica de varredura de raio-x que permitia uma tolerância automática de 1% ao amianto. Isso significa que um talco com até 10 vezes o limite proposto pela FDA poderia ser aprovado. Além disso, a farmacêutica utilizou brechas legais para evitar uma investigação mais rigorosa. Hoje falamos dessas questões não porque sejam meramente questões históricas, mas porque recentemente 40 mil pessoas processaram a Johnson & Johnson. A exposição desses casos pela Reuters, juntamente com a consequente publicidade, levou a empresa a interromper a venda de talcos para bebês, já que há evidências substanciais que podem causar câncer.
Baseados nos fatos revelados pela Reuters no alvorecer de 2022, foi descoberto material apontando as artimanhas que a Johnson utilizou durante as investigações da FDA há meio século atrás. Neste relatório, o mundo descobriu que a companhia farmacêutica tinha descoberto a presença de amianto em seus talcos, mas decidiu não comunicar ao órgão regulador. Contudo, em 2018, a justiça penalizou a grande empresa farmacêutica em 2 julgamentos separados, onde os júris consideram reparações consideráveis a possíveis vítimas que, semelhantes a Darlene, atribuíram seu câncer pulmonar ao talco Johnson. A terceira decisão judiciária marcou um ponto de inflexão, expandindo a responsabilidade potencial da empresa. Um grupo de 22 pessoas teve um sucesso sem precedentes na alegação de que o talco para bebês e o pó de banho, contaminados com amianto, sendo o pó de banho Shower Shower, uma marca antiga da empresa que vendeu em 2012, causariam câncer de ovário, um tipo de câncer muito mais comum que o câncer pulmonar. Isso significa que um número muito maior de vítimas do talco contaminado estava sendo negligenciada do que se sabia anteriormente. A maioria dos casos foi apresentada por mulheres com câncer de ovário que afirmavam usar regularmente os produtos nas partes íntimas. O júri concedeu a elas mais de 4 bilhões e 600 mil dólares em indenização por danos. Quando questionado pela Reuters, o vice-presidente de relações com a mídia da Johnson fez um comentário sobre a onda de acusações. Os advogados dos demandantes, em busca de lucros financeiros, estão distorcendo documentos históricos e intencionalmente criando confusão no tribunal e na mídia. Tudo isso é uma tentativa calculada de desviar a atenção do fato de que milhares de testes independentes provam que o nosso talco não contém amianto ou causa câncer. No tribunal, os advogados da Johnson & Johnson disseram aos jurados que o registro da empresa mostrando que o amianto foi detectado em seu talco se referiram ao talco destinado ao uso industrial, mas isso não os convenceu. A Johnson & Johnson também argumentou que alguns testes detectaram o chamado amianto de fundo, que seriam fibras perdidas que poderiam ter contaminado amostras depois de flutuarem em um moinho ou laboratório a partir de um veículo ou isolamento desgastado. A empresa reiterou os mesmos argumentos sobre testes de laboratório realizados por especialistas contratados pelos demandantes. Um desses laboratórios encontrou amianto no talco Shower to Shower na década de 90, conforme o relatório do tribunal de 11 de agosto de 2017. Outro laboratório encontrou amianto em mais de metade de várias amostras de talco para bebês de décadas passadas em frascos dos armários das pessoas que processavam a empresa, adquiridos no eBay ou até mesmo em um frasco de 1978 mantido no Museu Corporativo da Johnson & Johnson. Imaginem que uma empresa tem um museu para contar a sua história e que o governo entra nesse museu para pegar amostras de produtos que estão lá para demonstrar o quanto tempo a empresa cuida das pessoas e dos bebês e encontra um produto contaminado que pode causar câncer. As concentrações eram grandes o suficiente para que os usuários provavelmente tivessem sido expostos ao amianto, conclui o relatório do laboratório de demandantes apresentado em vários casos nesse ano. E enquanto a Darlene Cocker, o que aconteceu com ela? No começo do caso Darlene Cocker, Harrison Robson, o advogado que assumiu o caso de Darlene, havia trabalhado na prevenção do contato de trabalhadores com amianto e concentrou-se em casos relacionados ao talco para bebês após conhecê-la. Robson solicitou a Johnson & Johnson qualquer registro sobre a saúde de seus trabalhadores nas minas, mas a empresa resistiu. Ele concordou em adiar as suas exigências até receber o relatório da patologia do tecido pulmonar da sua cliente. A farmacêutica, por sua vez, pediu ao juiz que o caso fosse arquivado, argumentando que não haviam evidências que o talco para bebês tivesse causado o mesotelioma de Darlene. Tendo esgotado as economias de Darlene, ela e Robson optam por abandonar o caso, que parecia estar caindo num abismo. Curiosamente, o relatório da patologia que Robson solicitou foi mantido sob véu da Johnson & Johnson por 2 décadas e somente veio à luz em 2018. Ele revela que o tecido pulmonar de Darlene estava infestado por dezenas de milhares de partículas de amianto. As filhas de Darlene, tendo tomado conhecimento das provas e do encobrimento, recentemente lamentaram: se as informações sobre o amianto no talco tivessem sido reveladas mais cedo,
Nossa mãe teria vencido o processo e vivido um pouco mais de paz. Também teria evitado 20 anos de exposição para outras pessoas que adoeceram e morreram durante esse tempo. Infelizmente, Darlene Cocker nunca soube a verdadeira origem de seu mesotelioma. Ela viveu uma vida de escuridão. O CEO da Johnson & Johnson, ao se pronunciar na página Compromisso de Segurança e Cuidado, assegurou: nossos produtos não causam câncer. Teste em qualquer bebê que o use e garantimos. Eles são livres de amianto, como comprovado por exames. O problema é que o amianto, assim como muitos carcinogênios ambientais, tem um longo período de latência. O diagnóstico geralmente se apresenta muitos anos após a primeira exposição, 20 anos ou mais para o câncer de pulmão. Hoje, os seus produtos podem ser seguros, mas o talco da Johnson & Johnson tem sido comercializado e usado por mais de 6 décadas. Mas nem tudo é tristeza. Darlene venceu as estatísticas, ao contrário da maioria dos pacientes com essa doença, que morrem cerca de 1 ano depois do diagnóstico. Ela viveu o suficiente para ver os seus filhos lhe darem 2 netos. Ela partiu em 2009, 12 anos após o diagnóstico, aos 63 anos. Ela teve a oportunidade de ver, ainda que poucas vezes, a Johnson & Johnson responder à justiça. É comum que as pessoas tenham aversão a grandes corporações como Google, Apple e Facebook. Mas existem outras gigantes que não são tão noticiadas e, consequentemente, não recebem tantas críticas, mas que podem ser ainda mais prejudiciais à sociedade. Essas empresas não só podem ser nocivas, como também podem arrasar vidas inteiras, como vimos aqui. Ao contrário do que geralmente ouvimos, dezenas de pessoas conseguiram indenizações bilionárias. O veredito da justiça instigou uma revolta generalizada contra a farmacêutica. Mas o que representam 4 bilhões de dólares para uma das 10 maiores empresas do mundo, avaliada em mais de 400 bilhões? Certamente há um sentimento de injustiça quando vemos que casos que a busca inabalável pelo lucro resultam em danos irreparáveis. Você deve estar fulminando de raiva contra a Johnson & Johnson e desejando seu fim. Entretanto, nem todas as histórias são de contos de fadas. Poucas empresas como essa são fundamentais para o mundo industrializado. Poucas empresas como essas são fundamentais para o mundo industrializado, interconectado e globalizado que temos hoje. Finalmente, a Johnson & Johnson anunciou que parará de vender o seu talco contaminado no próximo ano, 2023. A empresa passará a vender apenas o talco à base de amido de milho, alegando razões comerciais para tal mudança. A empresa nunca admitiu a contaminação do talco para bebês com pó de talco. Porém, ainda precisamos permanecer vigilantes para que histórias tristes como essas não se tornem cada vez mais raras. Não podemos confiar cegamente em tudo que nos é vendido, mesmo que seja por empresas grandes, tradicionais e renomadas.